eu sempre penso que, assim, não tem como a gente discutir a violência doméstica sem passar pelas questões de gênero. Não existe uma discussão sobre violência doméstica que não implique uma discussão de gênero. Porque, de alguma forma, é um pouco disso que vocês estavam comentando, né? Às vezes as mulheres não fazem passam por esse processo de identificação e de nomeação daquilo como violência por conta, tendo como parâmetro exatamente a questão do cumprimento ou não cumprimento de papéis. Eu me lembro que, à época da graduação, eu fiz um estágio em violência doméstica, junto com o pessoal do direito da UNB, e eu me lembro que a maioria das mulheres que eu atendi lá também eram evangélicas, a maioria eram evangélicas, e vez ou outra, elas justificavam, que tinha uma primeira questão, que eu me lembro que uma colega até fez um projeto de pesquisa, do quanto na narrativa dessas mulheres não existia uma identificação daquilo que o homem fazia como uma violência. Então, primeiro, aquilo não era tão naturalizado que elas não passavam por um processo psíquico de identificar aquilo como algo abusivo, né? Então, acho que tinha essa questão e de vez ou outra justificarem o ato da violência em si como um não cumprimento dos papéis. Então, não, ele me bateu porque eu não lavei a louça. Ele me bateu, então sempre tinha uma questão de eu não cumpri o meu papel, e aí recebi, então isso não era visto como uma punição, porque não existia um cumprimento de um papel. Então, se a gente não volta, né, vai um step back para rediscutir as questões de gênero, a gente não vai conseguir fazer um trabalho aí significativo, né, com as mulheres. E aí acho que tem essa questão, né, não adianta. E aí é muito legal, acho que, trabalhar com isso na clínica, né, porque não é pelo convencimento de mas você nunca denunciou, assim, não é pela dimensão consciente, assim, no sentido de que a gente, às vezes, consegue alcançar ou fazer essa mulher perceber aquilo, ou fazê-la questionar sobre isso, né? Essa coisa... enfim, acho que a gente precisa passar por esse processo de nomeação e rediscussão das questões de gênero para alcançar as próprias dimensões da violência doméstica, né? Então... enfim, eu particularmente não consigo desassociar uma coisa da outra. Assim, e do quanto a igreja nisso, vez ou outra, estava pensando na resposta, na pergunta que você fez, na resposta da Marília também, nesse lugar da igreja, né? Acho que até quando a Marília fala, olha, Júlio, meu papel como jornalista vai ser de denunciar isso, porque pelo que, eu não tenho números concretos, mas pela minha impressão, vez ou outra, eu acho que alguns discursos religiosos mais legitimam essas questões de violência doméstica do que, às vezes, funcionam como lugar de um hospital que oferece uma cura. Né? Então, a gente pode pegar, por exemplo, alguns trechos do Paulo ali, né, e falar sobre que a mulher deve ser submissa para sustentar um ato violento e para justificar uma ação violenta. Então, e aí, se a igreja não toma um cuidado, né, de atualizar o texto bíblico. Ai, né? Meu Deus, esse verbo está dando problema. Esse verbo está dando problema. Está dando problema, né? Mas que é um pouco disso, né? De falar que a mulher precisa ser submissa, né? Enfim, e aí parando para pensar todo o contexto do lugar da mulher à época de Paulo, do lugar do homem à época de Paulo, então, dessa contextualização, assim como o homem tem que amar a mulher, assim como Cristo amou a igreja. Então, não tem como, de novo, né, e falando para pensar, parando para pensar nessa questão da igreja que acolhe e da igreja que, às vezes, legitima, e eu acho que não é um dado solto a gente pensar nisso, que você passou na experiência de estágio, que eu também passei, de muitas mulheres evangélicas passando por essa situação. Então, o que acontece, né? Isso daria uma pesquisa bela, né, da gente ver o que é isso dessa narrativa que pode... Meu livro! O livro! Diga, estamos curiosos. A pesquisa já está em produção.